dia! Estamos começando o nosso Compartilhando Vida. Seja bem-vindo em nosso programa, em mais uma sexta-feira maravilhosa. Que Deus abençoe você tremendamente. A partir de agora, então, nosso Compartilhando Vida hoje, a nossa convidada Andréa Krieger, que vai estar contando aí um pouco daquilo que, que Deus fez, faz, está fazendo, enfim, na sua vida. E eu creio sim que vai ser maravilhoso. Então, eu quero já convidar você para ir compartilhando. Você que já está chegando aqui no nosso canal do YouTube, você que está chegando no nosso Facebook da Gênesis Rádio Web, você que já está na nossa rádio, na Gênesis Rádio Web, você pode compartilhar. Lá no nosso link tem os três sinaizinhos de compartilhamento. Você pode compartilhar lá para outras pessoas. Da mesma forma também nas nossas redes sociais, né? Compartilhe, deixe o like, compartilhe pelo menos para umas 10 pessoas. É importantíssimo a sua participação, porque hoje vai ser muito especial, né? E nós estamos com a nossa convidada, Andréa. Tudo bem? Bom dia! Bem. Bom dia! Bom dia a todos que estão conosco, né? Nesse momento importante, que acredito que, como eu sempre falo, né, de um tempo para cá, né, depois que você conhece aqui, a gente não acredita em acaso, né, então, com certeza Deus programou, né, essa manhã para eu estar aqui, esse momento, né, e estamos aí, né, vamos compartilhar um pouco da nossa vida, né, o que a gente tem vivido nesse tempo. Glória a Deus. Então, querido, é importante então você compartilhar. Então, não perca essa oportunidade de você compartilhar, porque vai ser importante. Compartilhando Vida tem o objetivo, né, de quê? De trazer a palavra do Senhor, de mostrar daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem realizado na vida de cada um dos nossos irmãos. Enfim, né, já estamos aí na nossa 19ª edição do Compartilhando Vida, né? Muitas histórias, muita emoção. Aliás, não se preocupe com emoção aqui, viu, André? Fique tranquila. Nós vamos... Eu sou um pouco chorona mesmo. Não tem problema nenhum. Isso é importante. Por quê? Porque é essa emoção que faz, né? E tudo isso faz com que a gente, né, sinta esse o amor de Deus nas nossas vidas, né? Então, quando a gente sente esse amor, não existe o porquê não você colocar para fora, o porquê não você contar, né, aquilo que realmente tem acontecido. Vamos lá, então, vamos começar o nosso compartilhando. E eu quero, né, desafiar você. Gente, pelo menos para umas 10 pessoas, o pessoal que já está chegando aqui, manda ver aí, manda, deixa o seu like, não perca essa oportunidade, mande aí para mais grupos, né, mande para os grupos de amigos aí e vamos compartilhar esse momento especial. André, vamos começar o nosso compartilhando falando aí, né, um pouco daquilo que Jesus tem feito na tua vida, enfim, como tudo começou, compartilhando a sua vida. Eu fiz uma breve linha do tempo, assim, né, desde o início. Na verdade, o que me marca mais, assim, hoje, né, eu tenho mais entendimento, que, na verdade, Deus sempre cuidou de mim, né, da minha vida, mesmo em momentos em que eu não o conhecia verdadeiramente, né? Então, acho que o que marcou mais a minha caminhada é essa situação, né? O que sempre me chamou muita atenção quando as pessoas vêm aqui, né? Que muitas vezes elas passaram por momentos, assim, limites, né? Ou coisas assim, muitas delas, né? Uhum. E eu muitas vezes me questionava, né? Tipo, minha vida é meio, tipo, linear, assim, nesse sentido. Eu não tenho, né, uma coisa assim tão trágica, uma coisa tão, né? E daí eu fiquei pensando, eu achava isso... Não é que eu achasse isso ruim, eu achava diferente, né? E até eu ter o entendimento de que isso era um amor, um cuidar de Deus com a minha vida, porque Ele já me cuidou desde antes, né? Sim. De eu nascer. Então, a minha conversão ela foi tardia, assim, a conversão mesmo, né? Foi tardia. Porque a minha família, né? A minha família é de origem católica, né? E também tem a parte da Umbanda por parte da minha mãe, né? Que, inclusive, falando já neles, para não perder né? Amo muito meus pais, assim. Eu vim de uma família simples, né? Assim... mas que com muito amor, né? Sempre tive muito amor dos meus pais, né? São exemplos na minha vida. E eles sempre, assim, em casa, sempre foi trabalhado muitos valores conosco, né? Meus pais sempre tiveram valores bem definidos, assim. Glória a Deus. E para eles era muito importante, como eles não tiveram oportunidade também de estudar muito, né? Eles queriam que a gente estudasse,
né? Sempre mostrava o que é certo, o que é errado. O pai era muito pontual nessas questões também, a mãe, né? E isso é importante porque nos ajuda a nos formar, né? Hoje, depois analisando, pensava assim, tu estava no lugar errado, mas já fazendo algumas coisas certas, né? Vamos dizer assim, né? Então isso foi muito marcante assim para mim. Mas na verdade, como eu falei, né? A gente era católico praticante, assim, eu acho que desde de antes de nascer, assim, como eu digo, que eu nasci, né? A mãe era muito religiosa, né? Nesse sentido. Então, eu fui me converter, na verdade, mesmo depois de adulta já, de casada, né? Que eu fui realmente conhecer o Senhor mesmo, né? Então... Foi um processo, na verdade. Foi. E como é que foi, assim, ó, você vir, né, digamos assim, de extremos, porque pelo jeito você viveu extremos, né? Junto com a tua família, assim, nessa parte de religião. Foi bem. Na verdade, a bênção, né? Assim, quem o Senhor escolheu para isso, para a conversão da minha família, foi meu irmão, o Adenauer, né? Que eu amo muito. Eu brinco com ele que era meu irmão ao quadrado. Eu brinco com ele sempre, né? Porque ele na verdade começou a buscar, né? E com certeza, né? Daí ele foi para a renovação carismática, né? Que foi que começou a abrir os nossos olhos, né? E ele me convidou um dia para ir em Cruz Alta. E eu fui, né? E eu achei diferente, né? Porque lá é um grupo, não é... Era oração e louvor, né? E palavra. Né? E aquilo me chamou muita atenção. E eu contei para o Robson, cheguei em casa, contei para ele. E ele ficou interessado. E daí... Porque, na verdade, o Robson ele tinha uma origem evangélica no início, né? Mas ele não ia a lugar nenhum, né? Não era praticante. Não. E a gente daí casou, né? Eu já estou pulando várias coisas, mas depois eu volto. A gente casou, daí a gente não ia a lugar nenhum, né? Assim, no início. Porque ele não queria muito ir lá, e eu na outra igreja também não ia, e a gente ficou... Daí depois nós começamos a praticar mesmo aí na igreja, né? Sempre, né? A gente ia. E então, daí o Mano conheceu a Renovação, né? E mostrou para nós. E o Robson achou interessante e quis abrir aqui. Né, aqui em Giruá. E deu tudo certo. No início não, porque umas irmãs lá, da igreja não tinham muito interesse, acabaram meio que falando para ele que não ia dar certo. Tá, daí ele ficou assim. Obrigada. Daí ele foi falar com o padre, né, na época, e o padre, não, vamos fazer sim. Abriu a igreja para nós, deu a chave e tudo. E a gente daí ele abriu o grupo, né? E eu ajudava, ele auxiliava, né? Fazia parte do Ministério do Louvor. E é ali que foi o nosso começar a abrir dos olhos. Porque como está na palavra em João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E foi a partir da palavra, porque, obviamente, a gente, quando é católico, a gente não tem o hábito de ficar lendo a Bíblia, né? E ali no grupo era pregada, né, a palavra, né? Então a gente começou a ver que não estava batendo as informações, né, o que estava na palavra com o que a gente estava vivendo, né? E daí a gente começou a mudar até dentro do próprio grupo, né? A gente não fazia rezas assim, né? Era oração, louvor e a palavra, né? E ele é um grupo diferenciado, a gente sabe dentro da e isso foi que começou, daí a gente começou a se despertar. incomodar com algumas coisas, né? E Deus começou a trabalhar, o Espírito Santo começou a incomodar em algumas coisas, até que chegou um ponto que o Robson pegou e pediu para Deus um sinal, né, uma resposta que a gente deveria continuar ou não, porque ele ficava com receio de, mas como é que as pessoas vão ouvir daí a palavra, né? Tinha muitas pessoas que estavam vindo, né, que estavam... E daí Deus deu a resposta para nós, né, que a gente já tinha 2 grupos daí. Daí, num dia, assim, porque numa igreja menor, geralmente todo mundo... sempre tinha pessoas que iam, né? Sim. E daí, naquele dia, estava só eu e ele no grupo, ninguém foi. Nem os que ajudavam no louvor não foram, né? E foi, assim, uma coisa muito marcante. Tipo assim, nós vimos aquilo como uma resposta da oração que ele tinha feito, né? Que a gente deveria realmente parar, né? E foi benção, porque o meu irmão, ele é evangelista nato, né? Eu digo para ele que eu já saí várias vezes com ele, é impressionante, assim, a forma que ele começa a conversar e quando vê ele está falando de Jesus com as pessoas, assim, aquilo é natural nele, né?
Então, ele falava para nós, né? E orava muito, com certeza, né? A Neuza também, né? Que daí depois já estavam, já tinham se conhecido, né? Se conheceram aqui através de nós, na verdade. Uhum. Então, eu sei que ele pagou um preço de oração, né? E jejum por nós, né? E eu sou muito grata, glorifico a Deus pela vida dele, porque ele foi um instrumento que Deus usou para, na verdade, salvar a minha casa, né? Porque a partir dele foram salvos meus avós, meu tio, minha tia, né? E então a minha casa, minha família, né? Sim, a partir de conhecer, né? Na palavra. André, como é que foi a tua infância, assim, nesse sentido, sabe? Como é que foi a tua infância, a tua família, nesse ponto? Como eu te disse, a minha família sempre foi muito simples, mas a gente nunca teve falta de nada, assim, né? Então, a gente tinha tudo que precisava, assim, né? E sempre o pai e a mãe, né, estimando a gente nessa parte de estudar, né? E é por isso que eu te disse que eu fiquei analisando, até é interessante quando a gente vai vir aqui, né? A gente faz uma retrospectiva de muitas coisas, né? E eu fiquei pensando, né? Quantos livramentos Deus já tinha me dado. E então, quando eu era bebê, a mãe conta, né, que eu tive coqueluche. E disse que foi muito forte, eu não tinha nenhum ano. E daí ela disse que muitas vezes ela fala assim, né, que ela tinha que parece que segurar a minha língua porque eu tossia muito, parecia que eu me afinava assim, Sim. que eu ficava muito ruim, né? E melhorei depois disso, com a graça de Deus. Né? Eu tive uma infância normal, assim, brincava mais com o mano, né? Mais brincadeira de menino, porque a gente, né, a gente é uma família Sim. pequena, né? No caso, só nós dois. Né? Então, assim, mas com brincadeiras sadias, né? Saudáveis, como eu digo assim, a gente criava os brinquedos da gente naquela época, né? Era bola de gude, às vezes tentava jogar um pouco de futebol, mas nunca fui muito boa em esporte, né? Bolita, elástico, essas coisas a gente brincava na rua jogando bola, né? Que era muito legal, eu jogava bola, lets, que chamavam antigamente, que hoje em dia nem sabem o que é, né? Cola, e essas brincadeiras, né? Que a gente brincava, trabuco, o irmão fazia, berbuquê, né? Pipa, essas coisas assim, né? Vivem, né? Eu disse assim, era maravilhoso, porque a gente teve essa infância, né? Claro que eu brincava de boneca, de casinha, adorava, né? Fazer comidinha e essas coisas. Assim, tive uma infância bem saudável, assim, bem, assim, eu tenho recordações muito, muito boas, né? Da minha infância, assim, muito, muito legais, assim. E sempre, claro, a gente estudando, né? E muito próximos, assim, a gente tinha a família do pai também, mas a gente não convivia tanto, mas a gente se reunia de tempo em tempo, né, naquelas reuniões na casa da avó, né, mas mais perto da mãe, né, no caso dos meus avós maternos, né, e da minha tia, que sempre estavam junto conosco ali, em Cruz Alta, né, porque eu vim de lá, na verdade. Então, era muito bom, né, era um tempo precioso, assim, né, que a gente tinha, né. Sim, e com a vinda de vocês, ou seja, você e o Robson se conheceram, enfim, vocês depois mais tarde vieram para a igreja, aos pouquinhos foram conhecendo, né? O Robson que trouxe o seu testemunho também, muito especial, foi muito legal a vinda dele aqui, assim como o próprio Adenauer também. Né? Inclusive estão aqui o pessoal, né? Vai compartilhando aí, gente, dá tempo ainda de você compartilhar, de você mandar, tem um cafezinho aqui, tá? Fica à vontade, se você quiser o café, aqui é água, fica à vontade também, tá? E é importante, queridos, que vocês compartilhem, tá? Compartilhem para mais pessoas aí, mandem, né, para todo mundo, deixe o seu likezinho, deixe os seus comentários, que isso é importante a sua participação. Mas, André, durante toda essa, né, algo que é bem interessante você comentar, que você iniciou aqui dizendo assim, pois a minha vida ela não foi, vou usar o termo, de repente até um pouquinho meio esquisito, né? Minha vida não foi trágica, né? Que daí você falou. Minha vida foi natural, normal, sei lá, não sei em qual situação que a gente pode usar dessa forma. Mas digamos assim, não teve grandes acontecimentos, vamos dizer nessa forma, em questão de conversão. Mas aí é que tá. Essa é a diferença, né? Você disse assim que Deus cuidou de mim de todos os detalhes, ou seja, desde, né, com amor, né, não deixar passar, né, essas situações. A gente entende que isso tudo vem de família. Eu entendo, né, dessa forma, que isso tudo vem de família.
onde a família ela tem uma estrutura, independente da questão da religião, mas ela tem uma estrutura básica, ela sabe, né? Tem Sim. o pai, tem a mãe ali, e elas conseguem conduzir os filhos para que não venham ter problemas futuros, porque a gente sabe, né? Adolescência, tem os momentos de adolescência, tem os momentos, né? Momentos complicados, né? Sim. E aí as rebeldias, alguns sim, outros não, vai muito do comportamento, do temperamento de cada um, e também tem um pouco ali na questão, né, da própria criação, né? Então eu vejo assim que não é as pessoas todas elas têm uma história. Sim. Cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua história e que isso não vai impedir, né, de contar a sua história. Que eu acho que isso é fantástico, sabe? Porque, obviamente, que existiram situações, né, de pessoas que contaram aqui que houve momentos muito difíceis da sua vida que marcaram as suas vidas, né? Que marcaram as suas vidas. Mas eu digo assim, fatos marcantes da sua vida de livramentos. Eu vou te dar um exemplo, isso que eu queria que você falasse. Fatos marcantes assim, sabe, que tu viu assim que Deus agiu muito forte na tua vida. Foi essa parte da coqueluche, mas esse eu não lembro, né? Claro, eu era bebê. Mas eu tive, na minha adolescência, eu tive problemas assim que eu tinha tipo umas crises, né? Eu tinha dores, né? Eu tinha vômitos e às vezes eu desmaiava e ficava naquilo, né? Ia para o hospital, voltava, me dava medicação, me dava um Buscopan na veia, voltava para casa. E assim, uma época ali, após os 15 anos, assim. E e daí é sempre daquela forma. E não descobriam o que eu tinha, né? Daí, um certo dia, por isso que eu digo que tudo tem, né? Eu fui num hospital lá, Hospital de Fátima, que nem tem mais lá em Cruz Alta. E daí, naquele dia, resolveram me baixar, né? Me deixar no hospital. E era um final de semana. E eu lembro até hoje, claro, assim, né? Aí veio um médico, que estava, acho que, não sei se devia estar no plantão, né? Veio me examinar. E ele veio, assim, apertou, assim, meu abdômen e disse assim, essa menina está com apendicite. E já está crônica. E eu olhei para a mãe, que eu sempre fui um pouco, né, assim... E daí eu olhei e disse para a mãe, não, mas eu não vou fazer cirurgia sem fazer exame. Porque eu pensei como é que... E outra que esse médico, que foi, na verdade, enviado por Deus, eu acredito, né? Ele tinha uma história de alcoolismo, assim, e ele era conhecido, assim, não tinha vamos dizer, uma fama, mas assim, muito boa, assim, né? E eu fiquei com receio, né? Mas daí fiz o exame. Até fui operada num domingo, que é muito difícil acontecer isso, né? Daí veio o exame que eu estava com infecção mesmo, né? Daí, o que aconteceu? Quando ele foi fazer a cirurgia, ela supurou, né? A apendicite estava tão extremo já, né? Que supurou. E daí, o que aconteceu? Houve a contaminação dos meus órgãos internos todos, né? Então, ele teve que limpar, né? Todos os órgãos, né? Por dentro. E estabelecer, né? Até tanto que o médico brincava comigo, né? Que eu tinha uma cesárea, né? Porque fizeram um corte grande, né? Até para poder... Porque hoje em dia, você vai ver um corte de apendicite pequenininho, né? Mas o meu é grande por causa disso, né? Mas, por isso que eu disse, com a graça de Deus, eu sobrevivi, porque eu poderia ter morrido se tivesse aberto antes da cirurgia, porque foi no momento que ele abriu, né? Ela supurou, podia ter supurado antes, né? Porque já fazia um tempo que eu tinha essas crises, né? E não sabia. Até teve um episódio que eu fiquei bem ruim, porque nessa época eu já conhecia o Robson, né? Que eu fiquei bem ruim, que até eu tinha ido para a praia, ele acabou indo lá também, com a família, nós tínhamos ido. E eu cheguei a ficar torta, assim, se tu olhar hoje, assim, tu pensa assim, aquilo é coisa de filme. Eu fiquei completamente torta, o meu tronco virou completamente, eu não conseguia encostar a perna no chão. E daí até o Ross teve que me carregar, porque meu avô ele tinha dificuldade de visão, né? Ele praticamente era cego, né? Sim. E ele estava junto, ele não tinha como o pai não estava naquela época junto conosco. Não tinha como me carregar. Daí ele teve que me carregar porque eu não conseguia caminhar. Eu já tive essa crise, né, anterior a isso. E ninguém sabia, né, o que era. Mas entortei, assim, hoje em dia a gente conta, assim, parece história, né?
Mas foi uma sensação muito ruim, porque eu via a minha sombra, eu via aquilo torto, eu digo, eu estou entortando, eu parecia que, sabe, quando tu vai aos pouquinhos assim entortando, sabe? Entortei o corpo completamente. E daí foi um susto bem grande, né, que a gente teve, essa questão, né, da saúde. E depois disso, em decorrência disso, como foi limpo, mas sabe como é que é bactéria, né? Eu tive fístula na parte perto da nádega, que me incomodou muito. E isso eu já estava no ensino médio ali, no final, e eu não conseguia nem ir para a aula de tanta dor, né? Eu sofri bastante dores e coisas. E daí eu tive que fazer 2 cirurgias depois disso, para limpar, e daí colocar dreno. Era bem incômodo, porque eu era nova, né? E daí tinha toda a parte de fazer o curativo, uma coisa bem incômoda, bem chatinha, assim. Então, eu digo que foi um grande livramento, porque, né, se tivesse demorado, de repente, um dia, eu podia não estar aqui. Mas como tudo tem um propósito, eu já sabia o que ia acontecer, né? Então, ele me deu mais esse livramento, né? Ele cuidou de mim nessa fase aí. Até, inclusive, quando aconteceu essas cirurgias ali, eu já estava até com o casamento marcado, praticamente, né? Nossa, imagina. E daí, estava tudo praticamente certo, né? E daí eu pensei, e agora? Não, vamos deixar assim, né? Daí eu me recuperei bem, com a graça de Deus, né? E daí deu tudo certo. Conseguiu casar, consegui tranquilo. casar. Daí, né, porque assim, tem toda aquela questão, né, do preparativo, né, aquelas Sim, coisas, então ficou tudo meio... a gente sabe, né? Meio ficou em dúvida se meio ia ou não confuso, assim, né, porque dependia, não era uma coisa que dependia, assim, era algo de saúde, né? E a gente não tinha as chaves que a gente tem hoje, né? Naquele tempo, para muitas coisas, então... Mas a gente, por isso que eu digo, a gente cria em Deus, né? A gente colocava a nossa confiança em Deus, né? E aí muitas vezes da forma errada, como eu disse, porque tem essa parte da idolatria, né? Que é bem, que hoje bem a gente forte, sabe, né? Que é bem forte e que muitas vezes não era tão assim natural para mim, mas como a gente foi criado nisso, a gente acabava, né? Né, fazendo. Mas foi um tempo bem difícil, mas assim, foi o que eu disse, Deus sustentou, cuidou, né? E foi maravilhoso, assim, em relação a isso, né? E foi um livramento, assim, foi que fez você... E como é que foi, assim, essa virada de chave? Vamos usar dessa forma, assim, né? Que vocês começaram a descobrir, opa, peraí, né? A gente precisa começar a buscar Deus de uma forma diferente. Eu assim, Manuel, eu vivi muito tempo na religiosidade, né? Mesmo depois de estar na igreja, né? Até hoje, assim, às vezes a gente luta com algumas coisas, porque isso é muito arraigado na gente, né? A gente vem com aquela bagagem já de anos, né? E é bem como diz, é mais fácil, às vezes, quando tu se converte, quando tu é novo, assim, que tu não tem muita coisa antiga para tirar, né? E quando tu tem coisas antigas, parece que é um pouco mais difícil, o caminho um pouco mais longo, né? Com certeza. Mas, assim, foi nesse sentido, né? A gente começou a ver que não batia as coisas, até uma coisa que me incomodava muito, que tudo podia fazer. Não que a gente não possa, né? Porque as pessoas pensam assim, tu não pode isso. Porque tu te proíbem fazer aquilo. Porque na tua igreja não pode fazer... Não é. É que a partir da vida que você tem, você começa a ver que tem coisas que não fazem mais sentido, que você não quer fazer, que não te agradam mais fazer, e que muito menos agradam a Deus, né? Então, você acaba abrindo mão de coisas, né? Que Jesus mesmo disse, né? Se você quer me seguir, você tem que, né? Deixar as coisas do mundo, né? E seguir, né? Então, morrer, né, para pegar a sua cruz, morrer para a vida, no caso, morrer para o mundo, né? Então isso que e a gente começou a ver, principalmente essa parte da idolatria foi a parte que mais pesou, assim, que a gente começou a ler, né? Tu leu o Salmo 115 ali, e daí nós pensamos, mas, né, por que a gente, quando está ali, tu fica tão cego, né? Tu fica um cego espiritual que tu acaba não vendo, né? Que não é isso, que o que vai fazer a diferença para ti é Jesus, é Deus, né? E que não precisa nenhum intermediário, né? Que a gente pode chegar direto na fonte, né? Por que você vai precisar passar
por outro lugar, né? E então isso é uma caminhada, é um tempo assim que você tem que ir mudando, né? Não é de uma hora para outra. Por isso que muitas vezes a gente tem cuidado, né? Quando fala com as pessoas que eram como a gente era, né? Porque a gente tinha um preconceito muito grande com as pessoas que eram evangélicas e coisas assim, no sentido até assim, pensava assim, eles pensam que são melhores que a gente, né? Eles pensam que eles sabem tudo e a gente não sabe nada. Mas não é a questão de saber tudo, não saber nada. É a questão de que a gente não tem aquele discernimento, a gente não tem o entendimento. Então, até a gente, na verdade, um pouco a gente quer ser assim, mas no momento a gente não sabe como. Então, quando a gente desconhece algo, a gente tende a colocar algum defeito, alguma coisa para aquilo justificar, né? Que tu não conseguiu chegar naquele ponto, né? Naquele entendimento. Então, isso barra muitas vezes, isso é bem complicado, né? Porque assim, ó, a gente podia até ter, de repente, começado antes, né? Mas a gente ficava com aquela coisinha assim, né? Não vamos, né? Tipo, querendo fazendo de difícil, como a gente diz, né? Mas já estava sendo mexido, né? Mexido com a gente. Pressionado pelo Espírito Santo ali. Pressionado pelo Espírito Santo. E a gente estava, daí quando a gente ficou nessa questão, a gente já estava pensando, vamos ir para onde, né? A gente queria ir para algum lugar, né? E daí o que aconteceu? Daí, de novo, humano, né? O Adenauer pegou e convidou, né, o Robson para ir numa reunião que tinha na casa do irmão Vanderlei, né? E convidou o Robson, não, convidou a nós, né? Mas daí o Robson foi e eu não fui. Me lembro que no início eu não fui. E daí o Robson gostou muito, né? Que era o início da igreja, né? Com o pastor Aguinaldo ali, né? E daí depois eu comecei a participar também. E o que impactou a gente, né? A palavra, né? A gente foi lá e viu algo diferente, né? Porque os olhos. Abrimos os olhos, porque até a gente saiu de bem com o padre, tudo, porque todo mundo dizia assim, brigaram com o padre, né? Não foi isso, nada. Até a gente foi lá devolver a chave da igreja, né? E agradecer o tempo que ele tinha, né, confiado em nós, né? E só que eu disse para ele assim, que chegou um ponto que eu não estava mais me sentindo bem em ir num lugar, chegar lá, tipo, eu até usei esse termo, eu uso assim, chegar lá ou que sair vazia, tipo, ou o contrário, assim, eu ia, a única coisa que para mim era legal, assim, era a parte do louvor, porque a gente cantava, como a gente escolhia as músicas, a gente cantava louvores. A gente cantava louvores já gospel, né? Sim. Evangélicos. A gente não seguia muito aquele inário, assim. Até hoje eles cantam também. Então, essa parte, assim, e a parte da oração, quando a gente tinha, né? Era muito bom. Então, eu disse assim, porque tudo pode, nada assim, não tem um andar, não tem uma forma de fazer você entender o que você tem que fazer corretamente, né? Sim, mas André, teve em algum momento que vocês, assim, para você chegar a essa conclusão, teve em algum momento assim que você viu, opa, peraí, não está batendo. Foi nessa parte. Aí a gente foi num encontro que tinha, né? Sempre tinha os encontros, né? Que a gente ia. Mas vocês já estavam frequentando, digamos assim, a célula do irmão Vanderlei lá? A célula, quando a gente começou a ir na célula, a gente já tinha se desligado, né? Na verdade, a gente já tinha se desligado. A gente já não estava mais. Tá, mas esse desconforto, é isso que eu ia te perguntar. O desconforto. Esse desconforto, assim, foi por quê? O que aconteceu para você sentir, opa, tem coisa errada? Foi realmente essa parte da palavra, né? Que a gente começou a ler ali, e daí falava, né? Que só adorar a Deus, nessas questões ali. O Salmo 115, como eu falei, né? Que quem adora fica como eles, né? Que eles não falam, não ouvem, não enxergam, né? São feitos por mãos humanas, e aquilo começou a mexer muito conosco, né? A palavra começou já a começar a mexer então, com vocês. Daí nós chegamos um dia nos olhando assim, mas, né? A gente não quer isso para nós, né? A gente não quer isso para os nossos filhos também, porque daí, na verdade, que essa é uma parte importante, né? É mais uma intervenção de Deus na nossa vida, né? Eu tenho 2 milagres em casa, são meus filhos, né? A Jéssica e o Robson, o Andrei. Glória a Deus. Glória a Deus. Para te ver o que Deus, para te ver assim, o que Deus faz, queridos, nas nossas vidas. E algo importante que o André falou aqui, que a palavra transformou eles. Para você ver que a palavra transforma. Sim. Quando você quer também se deixar ser transformado, né? Ou seja, através da palavra o Espírito Santo começa a mexer. Por mais que você assim, você acha assim,
Mas eu não aceitei a Jesus, né? Eu não fiz todo aquele processo. Mas, querido, o Espírito Santo, ele vai estar trabalhando, só que tu não sabe que o Espírito Santo está ali contigo. Tu não sabe, tu não tem noção. A gente não conhece, a né? gente não conhece, assim, verdadeiramente. né? Verdadeiro. E aí, então, começa essa transformação. Porque a respeito dos nossos filhos, que são bênçãos na nossa vida, pela medicina não tinha como ter filhos, né? Então, a gente, claro, buscou na parte da medicina, né? Fizemos exames, várias coisas. Então, o Robson tinha problema de varicocele, então ele tinha pouca produção de espermatozoide. E o médico disse que era praticamente impossível engravidar, né? Então, a gente ficou casado 9 anos e daí eu fiquei grávida da Jéssica, né? Foi uma felicidade, assim, uma alegria, porque foi um milagre de Deus, porque pela medicina não tinha como, né? Não tinha possibilidade. E eu não esqueço que eu estava, nessa época ainda estava no outro ministério, né? A gente sempre ia às missas, né? E uma menina, tinha uma apresentação, a menina veio e me trouxe nunca esqueço isso, ela me trouxe um botão, né? De rosa. E ela veio me abraçar, porque era para ser para Dia das Mães, né? E daí eu olhei para ela assim, eu disse, não, mas eu não sou mãe, eu disse, né? Mas aquilo me doeu por dentro, né? E peguei, ela me deu a flor igual, né? O botão. E, na verdade, foi por aqueles dias ali, eu já estava praticamente quase prestes a engravidar, na verdade, né? Não sei precisar bem certo tempo, né? Mas logo em seguida, depois eu já fiquei grávida, né? Olha Até só. o Robson ia fazer a cirurgia, né? Para reverter isso. Sim. E daí ele sentiu um desconforto, daí alguém falou alguma coisa do médico e ele acabou desmarcando a cirurgia, né? E, na verdade, eu já estava grávida, né? Quando ele ia fazer a cirurgia, eu já estava grávida, a gente não sabia, né? Então, eu digo, Deus é perfeito, maravilhoso, pra te ver que Deus né? já estava trabalhando em vocês ali, fazendo milagres, né? Preparando algo especial. E tá ver como foi tão, né, forte que deu. Daí, como diz o médico, viu? Para quem não podia ter um, tu já vai ter 2, que depois daí veio o Robson Andrei, né, para completar, né? Então, fiquei grávida, né, de novo, depois de 5 anos, né, do Mano. É uma bênção, né? Assim, eles são... Eu digo, a gente entende o que é um amor, né? Depois que a gente tem filhos, assim. Porque é um amor que a gente não... A gente se doa, a gente vê, né? Aquele serzinho ali, a gente, né, se derrete, a gente faz tudo por eles, né? E é um amor incondicional, né? Que maravilha. É lindo. E aí, então, começou depois... Olha só que maravilha, gente. Que benção. Porque quando Deus tem os seus propósitos para cada um, e Deus tem um propósito para todos. Ele tem. Só que quando você está desejoso, você quer começar a mudar, e você começa a ver através da palavra, vocês viram através da palavra, vocês viram através da palavra de Deus, que tinha algo, né, a ser revelado para vocês, e vocês começaram, então, a se deixar a transformar, a se deixar e começaram a buscar. Isso foi interessante. Né? Isso foi interessante. Como é que foi, depois de começar a conviver, né, aí já na igreja, lá com o pastor Aguinaldo, enfim, a igreja abrindo, eu na época, eu vi fotos apenas, né, eu via, a gente conhece o pastor Aguinaldo e a pastora Aline, do tempo da Batista em Santo Ângelo. E aí, logo depois eles vieram para cá e nós também acabamos indo embora. Acho que nós fomos para Venâncio, se não me falha a memória, acho que naquela época. E a gente viu, né, a igreja iniciando aqui. Nós via por foto, acompanhava assim, né, de longe, mas a gente via. Como é que foi começar, né, estar ali em algo que era diferente, em algo que você estava recebendo um alimento diferente? Foi muito, muito impactante para nós, assim, era algo novo, tudo para nós era muito novo, né? E a gente queria fazer, né? A gente estava ali disposto a fazer, né? O que fosse possível, né? Para a gente fazer. Claro que, como a gente diz sempre, né? Entre muitos erros e acertos, né? Porque a gente, como um dia eu comentei, não sei se foi com o pastor até que eu comentei, como a gente, o filho mais velho sempre é mais exigido, né? Mais cobrado, como eu digo, eu brinco assim, né? E a gente, na verdade, tipo, ajudou, né? No início ali, né? Então, a gente foi meio eu lembro muito que me marcou muito, nós já estávamos com o nosso
no primeiro templo, né? Que foi uma bênção, porque todo mundo pegava junto, ajudar, porque ele não foi contratado alguém para fazer as coisas, né? Assim, só o que era mais específico, mas o pessoal pegando junto e ajudando, me lembro, o pessoal quebrando o piso, fazendo, né? Era uma benção, todo mundo junto ali, alegre, sabe? Assim, foi um tempo, né, precioso. E eu lembro que nós, um dia, eu e a Laura até, nós estávamos limpando lá a igreja. E nós, apavoradas duas, né? A Laura Lima. Porque o pastor disse que ia começar a ter célula. Né? Aquilo para mim, assim... Meu Deus. E eu disse, e agora, né? Porque nunca, né, a gente tinha feito, né, algo parecido. Mas foi bênção, assim. A gente começou também a fazer esse trabalho, né? E eu acho que um pouquinho antes disso, Manuel, assim, ó, eu fiz o Encontro com Deus, né, em 2010. E também me batizei, mas fiz em Santo Ângelo, porque a gente não tinha templo aqui ainda, né? Fiz em Santo Ângelo, foi maravilhoso. Mas o que aconteceu ali? Que tu disse até, né, para começar a falar realmente, né? Ali eu comecei a ver várias coisas que eu não tinha conhecimento, né? Porque no Encontro com Deus, na verdade, a gente pensa assim, eu vou fazer um encontro quando acontecer isso, quando acontecer aquilo. Mas não, o Encontro com Deus é um início, né? Ele é um início da tua caminhada, é o início de você começar a conhecer Deus, conhecer o Espírito Santo realmente, saber, né, que existe essa trindade, como que ela, quem é quem, na verdade, né, qual é a função deles, né, na nossa vida, né. Então, foi muito importante eu fazer, só que eu ainda estava muito naquela coisa, assim, né, de onde eu vim, assim, então, eu poderia ter aproveitado mais ainda, né, assim, se eu tivesse um pouco mais de entendimento. Não que eu não tivesse entendimento, mas assim, eu, na verdade, tinha que estar mais aberta, né, para ter aproveitado mais, né? Mas foi um momento assim marcante porque eu comecei realmente a entender muitas coisas, né? E a partir daí, imagina, os retiros que depois que a gente teve, os outros encontros que a gente teve, né? Então é um crescer, assim. Deus vai trabalhando, vai te mostrando coisas assim que até hoje, né, a gente fica perplexo, né, com as coisas que Deus está fazendo, né, e mostrando para nós, né, nesse tempo. Então, e daí com a célula ali, né, foi um tempo maravilhoso, né, eu tive célula com a Neus, minha cunhada, na casa dela, né, e várias irmãs, e o comprometimento era espetacular, assim, tanto que tem irmãs até hoje, né, na igreja, né, que começaram conosco ali, que foi bênção. Aí depois eu tive célula com a Janete, com a irmã Janete, eu tive célula lá na casa dela. Depois eu fui para a casa da Neuza, do Buga, daí, né, a Neuza Butzin, daí eu tive célula lá com ela também. Depois disso eu fui ter célula com a Laura Lima, né, e até foi assim, a gente no início pensava, será que vai ser nós duas, né? A gente fica naquela... E daí, no fim, foi depois, mas era um tempo também maravilhoso. E depois eu tive célula em casa, que o pastor daí disse que era para cada um ter célula na sua casa. Então, Deus, assim, ele junta pessoas, né, com propósitos iguais, e foi uma bênção, assim, essas irmãs até hoje, assim, eu tenho um carinho muito grande por elas, assim, um amor, porque foi um tempo de muito aprendizado, um tempo de muita comunhão, né? E você vê transformações, vê pessoas sendo transformadas. Sim, e assim, saber que a gente podia ajudar um pouco as pessoas, né? E eu fico, por isso que eu digo que Deus foi tão bom, né? Que Ele cuidou tanto dos detalhes, porque essas pessoas, assim, são pessoas que eu tenho um carinho muito grande, que a gente conviveu, né? Mais juntos, né? Por um tempo, não era assim uma semana, né? A gente teve tempos mais prolongados de células juntas, né? E eu disse, Deus é tão maravilhoso, porque eu falo assim, quem me olha assim, pensa que eu não sou muito assim desinibida para falar, assim, eu não tenho essa questão que nem o humano, né, chega e já vai falando da palavra. Eu já sou mais conforme o assunto, hoje em dia já estou mais. Eu até peço muito para Deus me dar ousadia, né? Sabedoria, claro, e ousadia para isso. Mas eu disse, Deus é tão maravilhoso que Ele achou uma forma de eu ter obras, né? Ele me colocou, né, no caso, para ter a célula, para uma forma de eu ter obras para apresentar, porque eu pensei assim, se não fosse assim, como é que será? Né? Então, porque hoje a gente sabe o que realmente é importante, né? Porque eu quero, agora que a gente tem discernimento para isso, né? Quero ser vencedora, eu quero estar reinando com Deus, eu quero estar junto, né? Eu não quero ficar.
Então, isso é muito importante, né? A gente saber o que tem que fazer, porque às vezes tu fica pensando, mas o que eu tenho que fazer, né? Às vezes tu quer muito fazer, né? Mas é que a gente tem que, na verdade, fazer o que Deus quer que a gente faça, não o que a gente quer fazer. E essa que é a dificuldade, esse que é o morrer para si mesmo, né? Que é matar a carne, que a gente não entende muitas vezes, né? Mas o que eu tenho que fazer? A gente muitas vezes se pergunta. E é o que trava a gente em muitas coisas, né? Sim. E então, Deus, a vontade dele é que a gente expresse ele. E eu peço muito para Deus que eu consiga, né? Que as pessoas vejam Cristo em mim, né? Na minha ação, da minha forma de ser. Muita coisa para mudar, já mudei algumas coisas, mas né, a carne, a gente tem que estar sempre se policiando, porque não é tão fácil assim. Quem me conhece, principalmente o pessoal de casa, sabe, né, que eu tenho um temperamento bem forte. Até a Ellen brincava comigo, que a Ellen também ficou desde a célula da Laura ali, né? Ela estava conosco na célula, depois ela veio ali para casa comigo. E ela dizia assim, que eu sempre disse que eu sou muito incisiva. Ela dizia que eu era incisiva, né? Uma forma, acho que delicada de dizer que eu era incisiva, mas eu realmente sou assim, eu não sou de passar a mão, assim, no sentido assim, de amenizar muito, assim. Eu acho que tem coisas que a gente tem que falar, né? Não pode enfeitar muito, né? Algumas coisas, assim, claro que tem que ter um pouco de cuidado, né? Mas a gente tem que ser pontual em algumas questões, né? Com certeza. Somente... Deixa eu ver o pessoal que está aqui. Olha lá, o Robson, glória a Deus pela tua vida. Quem mais aqui? A Débora. Essa família é benção. A Adenauer, Andréia, amada do Senhor, escolhida por Deus. Que Deus te use cada vez mais. Né? Amada do Senhor, exemplo. A Daiane. A Débora também, Robson e a Andréia são bênçãos das nossas vidas. Né? O carinho de vocês nos cativaram sempre. A Neuza. Andréia, mulher virtuosa. Você teve grande contribuição em minha conversão. Glória a Deus pela sua vida. Permaneça firme nos caminhos do Senhor, abençoando e libertando vidas. A Débora falando também, foi uma líder de célula como a Janete, né? Foi minha líder. Sim. A Débora falando aqui. É um tempo, por isso que eu digo, quantas pessoas, né? Assim, benção, a Daia também, né? Participou da nossa célula, a Débora. E se for pensar quantas irmãs, né? Assim, e foi maravilhoso, assim, tempos diferentes, né? Vivências diferentes, a gente compartilhava experiências, né, testemunhos, a palavra, né, e como a gente aprende, né, nesse compartilhamento. E a gente aprende com as pessoas, sim, muita, sim, né? Sim. Porque a célula, eu acho muito interessante a célula, por quê? Porque a célula, você convive com as pessoas e você começa a ver que elas têm problemas e às vezes a gente para e diz assim, meu Deus... Né? Às vezes eu não tenho problema nada. Eu não tenho nenhum problema. Pelo contrário, aquilo que eu tenho é muito menor. Né? E aí a gente sabe que o líder de célula, ou você que tem célula em casa, né? Líder é só um título, né? Colocado. Mas você tem célula, na verdade, você está se doando. Né? Você está se doando naquele dia, você está se doando em levar a palavra, você está sendo um instrumento, né? Você está se negando em muitas coisas, porque você tem um compromisso ali, você tem que fazer. Né? E aí tem um outro fator muito importante, que é você estar ajudando pessoas. Às vezes uma única palavra, às vezes uma única ação, Sim. Às vezes um único... Por mais que nem você disse, te chamo de repente de incisivo, mas de repente aquela palavra dura que você falou, que você foi direta, né, para aquela pessoa, ela foi importante. De repente ela precisava daquela palavra. Então, assim, a célula é maravilhosa. É maravilhoso, né? Ter esses momentos assim especiais. André, fala um pouco sobre os teus filhos, né? Foram criados no meio cristão, então. Né? Na verdade, a Mana, ela, quando a gente veio para a igreja, na verdade, ela já era adolescente, né, a Mana. Então, ela passou muito essa parte ainda anterior, né? Agora, o Robson Andrei já não, né? Ele já participou pouco, né? Lá no outro ministério, mas ele já participou mais aqui do nosso ministério aqui, que era IBN, agora é o Ministério Tabernáculo. E isso é uma coisa assim que eu até quero dizer para os pais, que é uma coisa que me veio muito no coração, assim, ó, lá em casa a gente nunca deixou aberto. Vocês vão hoje, se vocês quiserem ir, se vocês não quiserem. Podem nos chamar até de retrógrados, mas eu acredito que assim, ó, não tem opção. Né? Quando eles eram crianças, não tinham a opção de querer ou não ir a algum lugar.
porque nós sempre falamos lá em casa, né, que nós somos os pais e nós direcionávamos eles. Então, eles eram pequenininhos. Ó, pais, eu sei que filhos pequenos, muitas vezes, eles choram um pouco, né, na igreja, não param muitas vezes muito no início, né, ficam um pouco inquietos, mas que os filhos não sejam desculpas para vocês não participarem dos cultos, não participarem da igreja. Por quê? Você vai achar uma forma de repente, entreter ele, se for muito pequeno. E embora que na nossa igreja, né, nós temos um ministério maravilhoso, né, infantil, que então vocês vão deixar as crianças lá com os pastores e com as irmãs abençoadas que ajudam, eles vão estar sendo ministrados pela palavra e vocês vão poder participar do culto. No meu tempo não tinha isso. No meu tempo a gente tinha que ficar com eles no colo, né? Às vezes eles dormiam, né? Ainda bem, às vezes, ainda bem eu quero dizer porque dormiam, porque às vezes criança Não pequena parava. a gente sabe como é que é, né? O que eu fazia? Usava estratégia, eu levava um lanchinho, uma bolachinha, uma coisinha assim, levavam, às vezes, uma mamadeira, eu ia meio de muda, mas eu levava uma mamadeira, levava um chazinho. Por quê? Tipo assim, começava a se agitar um pouquinho, tu dava uma forma, eu digo, isso, claro que é estratégias nossas, mas assim, ó, pessoal, essa coisa de dizer assim, eles vão escolher depois. Não, tá na palavra, ensina no caminho que eles devem andar, e quando crescer, eles não vão se desviar deles. Graças a Deus, com a graça de Deus, nós temos 2 filhos adultos, né? Hoje praticamente adultos, que nós levamos ele para os caminhos, né? Então, eles sabem o que é certo, né? O caminho que eles devem seguir, né? E hoje, com a graça de Deus, não precisa mais tu tá dizendo, tu tem que ir, tu não tem que ir. Eles sabem, né? Isso é maravilhoso, então, isso é importante. Isso para nós, assim, é bênção. Então, assim, essa questão de ser muito... Que hoje em dia está tudo nessa liberdade, né? Eu acho que a liberdade ela tem que ser também, até um certo ponto, vigiada, né? Ela não pode ser assim, faz como você quiser, quando você crescer, tu vai entender, porque é mais difícil. A gente vê vários exemplos que quando você deixa muito assim nessa quando você achar que deve ir, você vai. Tem pessoas que a gente conhece hoje que não vão, infelizmente, né? Que não estão, podiam estar junto lá, mas não estão. Porque teve esse, tipo, vamos dizer, excesso de liberdade, vamos dizer assim, né, de escolha, né? Então, não que a gente queira ser dominador em tudo, mas eu acho que em algumas questões a gente tem que ser bem pontual, né? Você como professor, você hoje vê questão de adolescentes, crianças, enfim. Como é que você está vendo, assim, o rumo daqui para frente? Olha, eu acho bem complicado, Manuel, porque assim, ó, a família é a base, né? E o que acontece? O que o inimigo, né? O que o encardido, como diz meu marido, está fazendo? Ele destrói as famílias, né? Então, a gente vê essas crianças hoje, adolescentes, muitas vezes assim, você não entende muitas coisas, mas você vê que eles não têm estrutura nenhuma, né? Em casa. Então, eles refletem o que eles vivem, né? E a gente vê a desestrutura muito grande hoje, assim, problemas muito graves, assim, que muitas vezes você vê a criança ali, o adolescente, você pensa assim, até que ele é muito bom ou faz muito bem as coisas pela vida, pela casa. Não que a casa tem que ser chique, nada, não, mas assim, pela estrutura familiar que ele tem. Às vezes não tem nenhum lugar adequado para estudar, para fazer as coisas, né? Com muitas dificuldades, problemas de alcoolismo, problemas de drogadição, prostituição, muitas vezes até problema de abusos e coisas assim bem graves, né? Que a gente acaba tendo conhecimento, né? E então é bem triste, assim, tem que haver um resgate, né? Um resgate nesse sentido, porque por isso que Deus já fez as coisas perfeitas, né? A família é um projeto, é um plano de Deus, né? Então, a família, como Deus criou, né, precisa um resgate disso, para que essas crianças tenham identidade, que elas tenham uma referência. Elas não têm referência hoje, né? Não tem referência de pai, não tem referência de mãe, não tem referência de família. Então, como é que elas vão ter referência de Deus, né? Não tem, né? Não tem, é muito difícil, assim, e aquilo acaba vivendo um sistema vicioso, né? Um sistema que
às vezes tu pensa assim, mas não tem o que fazer. Muitas vezes a gente tenta, né, dentro da própria sala de aula, conversar algumas coisas, que até isso foi tirado, né, porque Pois é. Hoje em dia Você não tu pode não pode falar... fazer, né, muita coisa nesse sentido. Mas eu me lembro que quando vinha algum assunto, eu chamava em particular, alguns falavam algumas coisas, né, onde podia a gente sempre... Na colocava. sala você não pode, mas se tu puder... Não, mas às vezes na conversar, sala mesmo. Às vezes eles situações. perguntavam algumas coisas assim, e a gente aproveitava, né? O gancho, né? Não dá para deixar passar Não. sem aproveitar, né? Assim, quando possível, a gente, né, fazia algo, né? Porque é muito triste, né? Eu digo assim, tu vê, né? Eu tinha muito isso dele. Às vezes eu via assim, eu olhava assim, tu tá bem hoje? Tá. Daí ficava assim, daí um pouco, não, prof, hoje não estou muito bem por isso, por aquilo. Daí eu conversava um pouquinho, mas é muito, é gratificante também de saber que tu pode ajudar com uma palavra ou dar um aconselhamento, às vezes alguma coisa, Você né? vê que como você como professor na tua profissão foi muito importante, né, a tua conversão. Ou seja, você conhecer a Deus. Sim, até na minha forma de ser, porque eu acredito que eu mudei bastante também nessa questão, né? Porque eu sempre fui meia brava, assim, né? Enérgica, apesar que exigente eu sempre fui, acho que continua, né, nesse sentido. Mas, assim, muda, né? A gente muda a forma, né? Até, inclusive, eu tenho um aluno aqui, né? Não posso falar muito, mas eu tenho um aluno, passei pela família inteira, né? E eu sempre fui muito assim, de cobrar, né? Assim. Só que, é bem como eu disse, hoje em dia tu tem esse entendimento de que, às vezes, tu cobra algo, né, de um aluno, mas, às vezes, tu não entende por que ele não te responde, né? Uhum. E daí entra essa parte familiar. Que antigamente, parece que eu não é que tu não... Eu via mais o meu trabalho em si, assim, né? A gente não levava tanto em consideração isso, não é que não levasse em consideração, de repente não sabia ou não via, não queria ver, não sei, né, o que vai ser, não posso te dizer hoje porque eu não sei, mas hoje em dia se leva muito, né, em consideração isso, né, o que está acontecendo na casa, o que faz com que aquela criança não consiga prestar atenção no que tu está explicando, não consiga avançar, né. Então, eu era muito assim, né, nessa questão, assim, de, não, ele tem que saber, ele tem que... E daí tu vê que depois não é bem assim, né, que tu tem que levar em conta todo esse ambiente. Claro que ele tem que te dar uma resposta, né, mas que também você pode deixar um tempo mais, né, maior que nem nós, né, cada um tem seu tempo para ter um entendimento, né, das coisas de Deus, inclusive, né. Verdade. E eu digo, isso é até uma coisa que eu fico feliz também lá em casa, que até isso, Deus é maravilhoso, porque nós lá em casa geralmente tem um problema assim, a mulher, né, se converte e o marido não vai para a igreja. Porque nós passamos isso na célula direto, né, e eu dizia para as mulheres, continuem orando, confiem, vejam o abençoado, eu dizia, vejam o marido lá, o abençoado já lá participando, né, façam isso, né, por quê? Porque é uma maneira, né, de trazer. Nós lá em casa, a gente teve essa bênção também de nós irmos juntos, né? Assim, a gente participava do outro ministério junto, aqui a gente ia junto. Claro que o entendimento e o crescimento, não estou dizendo que seja igual, porque cada um tem seu tempo, é bem como estou dizendo, né? Cada um tem seu tempo, seu entendimento. Mas a gente sempre foi junto, né? Então, assim, a gente via, às vezes, né, a tristeza, assim, às vezes, de algumas irmãs, né? De, eu estou indo, minha esposa não vai. Ou o contrário, né? O esposo indo e a mulher não estava ainda junto. Então, a importância também, irmãos, e quem está nos assistindo, acompanhe, né? Vá junto, vai ver, porque vai chegar um tempo que, como alguém disse um dia, chega lá, o Espírito Santo te pega lá, Jesus te pega lá e você vai entender, né? Você vai entender o que teu marido está vivendo na igreja, tu vai entender o que a tua esposa está vivendo na igreja, né? Então, porque muitas vezes a gente acaba... Eu já via muito assim... de novo tu está fazendo o quê naquela igreja? Ou falavam muito para os jovens, que a nossa igreja sempre teve jovens, né? Não sai mais da igreja. Olha, pai e mãe, o melhor lugar para eles estarem é lá. O mundo do jeito que está, o melhor lugar para os teus filhos, para o teu, né, estarem, o teu marido, tua esposa, é na igreja. Né, ouvindo a palavra, porque a palavra nunca volta vazia, né? Com certeza. Ela sempre vai cumprir o propósito,
que Deus tem, né, para ela. Glória a Deus, glória a Deus. André, falando sobre você, antes da tua conversão, quem André é hoje e quem André é hoje? Quem André é antes e André é hoje? Como você avalia? A Andréia anterior, assim, ela é, como eu disse antes, ela é um temperamento bem forte, assim, né, e briguenta. E uma coisa que eu sempre busco ainda até hoje, né, é controle da boca, né. Eu sempre tive né, eu ficava brava, assim. Na escola não, porque não, né, a gente se policia mais, mas em casa geralmente a gente acaba se policiando menos, né. Então esse controle, né, essa questão. Hoje eu tento, né, assim, cuidar mais nessas questões. Mas hoje, assim, ó, eu sei a minha identidade, né? Eu acho que antes eu não sabia o que eu era. Eu tinha, eu me veio muito forte isso ontem à noite, né? Eu tinha essa religiosidade forte, eu tinha aquele medo de ir para o inferno, né? Eu tinha aquele medo, eu não entendia a salvação, né? E então eu tinha temor a Deus eu tenho, né? Até hoje, tanto que eu te disse que cada vez que é relacionado a Deus, aquilo parece que me desestabiliza um pouco. Eu fico meia, né, na pilha, assim, depois já vai passando, né? Mas essas questões, assim, né, eu não sabia. Eu tinha aquela passagem que está em Mateus, né, que fala que curei enfermos, expulsei demônios e em seu nome, né? E que Jesus disse, apartai-vos de mim. Quando eu escutava aquilo, me dava um desconforto, me dava um... Tipo, eu não quero passar por Sim, isso. me dava uma sensação ruim, né? Eu pensava, meu, por favor, o que eu vou fazer? E parece que eu buscava, mas o que eu precisava? Eu precisava ter relacionamento com Deus, né? Eu precisava realmente viver isso, né? Outras questões que hoje a gente sabe, outras chaves, eu queria muito orar em línguas, eu queria fazer muita coisa. Então, eu vivia aquela religiosidade e não sabia por que eu não conseguia fazer as coisas. Porque eu queria as coisas, mas eu não fazia nada para buscar também, né? Então, quando eu comecei a buscar mais, a orar, a falar com Deus, né? Daí eu fui vendo, né, que isso era possível. Eu tive experiências maravilhosas com Deus. Hoje eu sei que eu sou filha de Deus, amada de Deus, né? E que hoje eu sou uma filha amada de Deus, uma serva, né, querendo ajudar no reino, né, e me colocando à disposição, aprendendo cada vez mais. Eu sei hoje que eu não sei nada, né. Eu cada dia vejo que tá aprendendo mais, né? que é assim, que a gente não sabe cada vez menos, né. Mas é bênção. E uma coisa que eu queria falar que eu acabei não falando, que eu até coloquei ali que eu fiz. Eu ia dizer, pode fazer a tua colinha aí, eu tive problemas também, né? Assim, voltando um pouquinho, a minha mãe teve um AVC há uns anos atrás. E isso foi bem marcante para nós, né? Porque deram 48 horas de vida para ela. Então, aqui entra mais um livramento, um milagre de Deus, porque ela fala, né, que ela não conseguia falar, né? E ela ouvia o médico falando que ela não ia viver. E ela dizia assim, mas Deus não... Na mente dela, ela fala, né? Que ela dizia que Deus não tinha desenganado ela. E daí o médico tinha dado 48 horas de vida para ela. E ela ficou, né, na UTI um bom tempo, né? Sem mobilidade. E eu lembro muito bem do dia que ela mexeu o dedinho, né? Assim, da mão. Aquilo foi uma coisa, assim, maravilhosa, né? É uma guerreira, minha mãe até hoje, graças a Deus, ela e meu pai estão conosco, né? Ela tem as dificuldades, né? E foi um livramento que Deus deu. E naquela época, como a gente não estava ainda nesse ministério, rezamos, né? Toda a região rezou, né, por ela. Mas Deus, como Ele é misericordioso, Ele sabia que a gente não tinha esse entendimento. Ele ouviu, né? Ouviu a intercessão que a gente fez a ela. E por isso, né, na verdade, eu acabei tendo alguns problemas nesse percurso, né, Manuel? Que eu digo, como Deus Ele cuidou de mim, eu não podia deixar de falar isso. Eu como fui para lá ajudar a cuidar ela, né, porque ela ficou na cama, acamada, né? Eu desenvolvi anorexia nervosa uma época. E daí eu não conseguia me alimentar. E eu chorava, né, muito. Porque, na verdade, eu acabei ficando com depressão também, tive síndrome do pânico, né, uma época. E isso foi bem marcante, assim, porque daí era
eu ia para o hospital, tinha crises, né? Que eu não conseguia me movimentar. Aí eu fui para psiquiatra, né? Tomei muita medicação por decorrência disso. E daí o que eu fazia? Eu lia os Salmos, né? Comecei a ler os Salmos, que eu tinha uma bibliazinha, daí eu lia os Salmos, chorava, né? Muito tempo, chorava muito. E daí conseguia tomar água mineral e um pouco de guaraná que eu tomava para mim não... Porque eu colocava a comida na boca e não conseguia engolir, né? Era uma sensação horrível. E daí a Mana era pequena, ela vinha e dizia, mãe, o que eu fiz? Ela achava que eu tinha feito alguma coisa, coitadinha. riquinha. Daí me chorava mais ainda, e riquinha, né? Vendo aquilo, ainda bem que acho que ela não lembra disso, né? Mas foi um tempo bem complicado, né? E o Robson junto ali, daí busquei... Isso é outra coisa também, gente. A gente tem hoje a gente sabe que muitas das doenças e enfermidades, né, não são naturais. Mas assim, ó, à medida que você não consegue ainda sozinho, né, vencer isso sozinho, quer dizer, só pela fé, né, na verdade, é muito importante também procurar um especialista, alguém que possa te auxiliar Exatamente. nisso. Porque eu usei isso, né, os médicos, no caso, a medicação, com a graça de Deus estou liberta disso, mas também, né, usando, porque naquela verdade não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, né, mas alguns irmãos evangélicos foram orar por mim, foi muito importante isso também, né, e a gente conseguiu vencer isso, né, mas hoje a gente sabe que tem caminhos, tem acessos mais rápidos para a gente se ver livre dessas coisas, né, e então dessas doenças, dessas enfermidades. E então hoje a gente tem uma caminhada já diferente, né? Naquele tempo a gente não sabia, né, Emanuel? E se a gente soubesse, mas tudo tem seu tempo, né? Então por isso que eu digo, no início a gente passa por algumas coisas que não tem, né, que a gente não tinha como reverter assim, né, de uma forma mais rápida, vamos dizer assim, né? Mas hoje a gente já sabe, né? Já percorreu o caminho, já sabe. Para facilitar, né, também até a vida de outras pessoas, né, nesse sentido. Exatamente, é isso que eu ia te dizer, porque muitas vezes a gente passa por situações e essas situações elas são para que a gente venha ajudar as outras pessoas. Sim. Eu falo isso muito para minha esposa. Eu digo, olha, tudo que você passa, ou tudo que estamos passando, pode ter certeza. Ao vencermos, Deus vai colocar pessoas... Entendeu? Que você vou olhar e dizer, eu sei do que você está passando, porque eu já passei por isso, vem cá que eu vou te ajudar. Tem isso. Que a gente ajuda geralmente naquilo que a gente já teve, né, alguma dificuldade, né, algum problema nesse sentido, né? Então, fala com mais propriedade, né? Exatamente. Né? Eu acho que isso é importante, porque é diferente tu ouvir falar, né, e tu viver, né? Experiência é experiência. Com certeza, com né? certeza. Que bênção. Que Então, bênção. Eu não podia deixar de falar isso, né? Uma outra coisa importante que eu quero falar também, não sei se tu quer me interromper, porque às vezes no fim eu começo a falar e falo muito. Não, capaz. Eu sei que você tem, né? Eu sei que você tem, vamos usar o termo, né? A colinha, ou seja, dentro daquilo que você programou, sim, fica bem sim. à vontade. Não, eu não posso deixar de agradecer, né? De honrar os nossos pastores, né? Pastor Aguinaldo, uma bênção na nossa vida, né? Eu disse assim, ele tem um dom privilegiado, né? É um mestre de excelência. E assim, a forma, né, que ele coloca, a revelação que ele está tendo, né? E assim, o que ele está passando para nós. Aqui a gente tem alimento, gente. A gente tem palavra, né? E isso é fundamental. Assim, nós estamos sendo libertos a cada dia pela palavra, né? Com tudo que a gente está conhecendo hoje. Então, assim, honrar a vida dele, né, da pastora, porque como está na palavra, né, em Jeremias, eu até anotei ali, porque eu não sou muito boa de guardar endereço, né, em Jeremias 3,15 diz que, e dareis, né, pastores segundo o vosso coração. Glória a Deus. Né? Então, eu acho que não é bem assim, eu não quero ser desleal aqui, né, assim, falar a palavra de forma errada. É Jeremias 3,15 que diz: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência.
Então, louvo a Deus pela vida do pastor, da pastora, né? E que nos trouxe, né? Nos deu aqui para nós, né? Eles como pastores, assim, é revelação, pessoal, é unção, sabedoria, inteligência. Assim, tem coisas que nós podemos buscar sozinhos, sim. Mas tem revelações que são dadas para aqueles que foram chamados para isso, né? E o nosso pastor foi chamado. Exatamente. Ele tem esse chamado, né? Esse dom que Deus deu para ele de mestre. Então, tem revelações que nós vamos ter a partir da vida dele, né? E isso para mim é bem claro hoje. E eu glorifico a Deus pela vida, né, dele, da vida da pastora Aline também, né? Que tem trazido esses banquetes para nós, né? E então, e esse ministério o qual a gente faz parte hoje, né? Dessa família que a gente faz parte. Então, isso é muito importante, né? Tudo que a gente tem recebido, tudo aquilo que a gente tem nos alimentado, é um alimento, né, poderoso, um alimento que é sólido, um alimento que você se alimenta e eu digo assim, para aquelas pessoas, né, para você que está recebendo, né, tem que haver ao ponto assim de você olhar e dizer assim, eu preciso disso e eu preciso que eu receba essa transformação, quero ser transformado de igual maneira. Isso, querer, né, desejar isso, né, crer naquilo, né, que está sendo feito. Eu assim fico muito feliz, né, Manuel, porque é bem como eu disse no início, o que nos chamou a atenção, né, já na igreja foi essa questão da palavra, né, ser ministrada, porque a gente não estava habituado com isso, né, a abrir a Bíblia, a ler a Bíblia, né, então, e é bem como o meu marido fala um dia brincando, né, ele disse, eu acho que ele falou para o pastor, isso eu não quero né, falar uma coisa que não seja verdade, mas ele disse assim, mas que Bíblia tu tá lendo, né, uma vez ele tipo assim, porque bem como eu disse, a revelação, né, muitas vezes tu não consegue, assim, tu lê, né, tu lê aquela palavra, mas não consegue extrair tudo aquilo, né? Porque não são todos que têm esse dom, né? Mas é maravilhoso, assim, ó, tu vê, né, a palavra sendo colocada e sendo tirado tanta revelação, tanta coisa, né? E a gente está tendo uma caminhada muito boa, a gente, como eu disse, esses retiros que a gente já teve, quanta coisa a gente aprendeu, né, nos próprios encontros com Deus. E agora essa busca que a gente está tendo, né, em relação a coisas que estão sendo reveladas, desvendadas para nós, né, em relação aos dons, né, do Espírito Santo. Então, isso é maravilhoso, tu saber que tu pode também, né, que tu não é um simples espectador, né, que tu fica só assistindo e vendo, né, as coisas acontecer, que você é participante, né? Na nossa igreja você é participante, você não vai lá para assistir um culto, né? Você vai lá para participar do culto, fazer parte do que está acontecendo e ouvir o que Deus quer que a gente ouça, na verdade, né? Porque eu já fui na igreja, assim, não vou dizer que não, que eu queria ir lá e ouvir o que eu queria ouvir, né? O que fosse me agradar, né? O que no momento eu estava precisando, eu queria ouvir aquilo, né? Só que com o passar do tempo, tu vai tendo discernimento, não é o que tu quer ouvir. A palavra, ela te conforta, sim, mas ela te confronta, né? Ela tem promessa, sim, mas tem exortação, né? Então, o culto melhor ainda é aquele que tu sai meio não sabendo direito para onde tu vai, tipo assim, mas a palavra hoje, né, me pegou, né, tipo, mexeu comigo, né. Então, o que acontece hoje em dia, infelizmente, às vezes a pessoa ouve uma exortação ali, uma palavra, e ela sai, tipo, não vou mais, né, porque imagina, falou isso para mim hoje, tipo assim. Contou minha história. Mas se aquilo te incomodou, é porque é o que tu tinha que ouvir, é onde tu tem que mudar. E tu ter esse discernimento, né, de entender isso, não é assim tão simples, né? Eu digo, eu demorei um pouquinho para entender isso. Mas glória a Deus, hoje eu já sei que quando mexe é porque, né, a tua alma tem que ser mexida, né? Que é a alma que faz essas questões aí, né, de a gente não querer muitas vezes ouvir, né? Está na palavra, né? Que a gente ia querer ouvir o que deseja, né? Não com essas palavras, mas que ter coceira nos ouvidos, né? Para ouvir o que procurar
lugares para ouvir o que tu deseja, né? Tem algo que você falou que é com relação a essa questão das revelações, né? Eu entendo que as revelações você consegue ou vem para você a partir do momento que você está buscando, que você realmente está tendo conhecimento, que aí você começa a olhar a palavra de uma forma diferente, olhar a palavra como aquilo que Deus, né, tem, e Ele vai abrindo para você isso, né? Isso Sim. que é maravilhoso. E aí você desperta, e aí você, opa, peraí. E agora essa questão de você ir para a igreja mesmo, e você dizer assim, o culto foi uma benção, foi uma benção. Né? Uma benção. Querido, você tem que sair do culto constrangido, dizer assim, meu Deus, eu preciso mudar. E essa palavra me pegou, preciso ver o que está acontecendo. Entendeu? Aí sim ela é uma benção. Sim. Ela não é só uma benção pela palavra bonitinha que você ouviu, né? Sim. Não é só por essa palavra bonitinha, não, mas pela palavra que precisa que haja essa transformação na minha vida. Né? Eu acho que isso é muito importante. André, como é que tá o teu esboço aí? Mas tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Olha só, já é 10h16, 10 horas e 16 minutos, e eu queria te fazer algumas perguntas assim, né? Você já definiu você, enfim, né? E eu te pergunto hoje assim, Robson. O Robson. O Robson é meu maridão, né? Meu amor, meu companheiro, assim, ele é bem presente, assim, né? Aquele jeitão dele, que todo mundo já sabe como é que é. Às vezes eu pego um pouco no pé dele, né? Eu digo, amor, você tem que, né? Você tem que dar uma maneirada, às vezes, assim, e ele fica bravo, ele fica, você sabe que ele se fecha um pouco. Ele não gosta muito, né? Porque a gente é bem diferente, né? Eu já sou mais na minha, assim, ele é todo, né? Então, até dizem, os iguais se atraem. Eu digo, nem sempre. Eu acho que também os opostos um pouco, porque ele é bem diferente de mim nesse sentido, né? Mas é uma bênção, assim, na minha vida, né? Ele está buscando bastante também, né? E ele quer fazer, né? Então, às vezes, ele se afoba um pouco, porque ele quer fazer as coisas, ele quer ver acontecer, né? Mas é uma bênção na minha vida. Eu disse, nós já temos 34 anos de casados, né? Eu digo, passa o tempo, né? Boa, né? E então é uma vida, né? Junto, assim, né? Um pai muito presente também, sempre tentando fazer o melhor pelos nossos filhos, né? Assim, e como eu sempre, o sonho dele era ter filhos, né? Assim, não que eu não tivesse esse sonho, mas ele era muito vivo nele isso, né? Então, quando ele teve a filha, né? A Mana, nós tivemos a Mana e depois o Mano, ele se realizou, assim, imagina, né? Casal. De ter os filhos, né? E a gente tem uma família abençoada, assim. Dificuldades temos, né? Isso sempre, né? A gente tá na palavra que nós íamos ter aflições, né? Mas que era para nós termos bom ânimo, que Jesus disse isso, né? Ele venceu o mundo por nós. E muitas coisas, muitas dificuldades, né, Manuel, a gente tem porque a gente não sabia acessar as coisas que a gente tem disponível, né? A gente não sabia quem a gente era, né? E o que a gente podia fazer. Exatamente. Né? Exatamente. Em Cristo. Então, hoje está assim, bem mais claro, né? Que a gente já sabe que a gente não está aqui para ter uma vida mais ou menos, essa religiosidade que eu falei, que foi incrustada na gente, né? De, não, você tem que ser pobre, você tem que viver assim, você não pode sair disso, né? Não, está na palavra que nós temos que ter uma vida abundante. Deus quer que nós tenhamos uma vida abundante aqui, né? Não de riquezas maravilhosas, mas isso também, né? Mas assim, no sentido que a gente tenha o que a gente precisa, né? E que a gente tenha acesso a isso, né? Então, eu disse, eu quero ter essa vida abundante aqui também. Claro que uma vida maravilhosa para a eternidade, porque é só um tempo, né? Isso nós temos que ter ciência, gente, que é um tempo que a gente vai estar aqui. Mas a gente tem que viver o melhor dessa terra também, né? Glória a Deus. Aqui, né? E o que você deseja para os teus filhos hoje? Olha, eu desejo... Eu pensava muito em questão da profissão, de trabalho, né? A gente sempre tinha essa preocupação, né? Mas eu hoje desejo que eles continuem firmes no caminho, né? Que eles já conhecem, né? Que é Jesus Cristo. E que eles possam fazer a vontade de Deus na vida deles, né? Porque a partir disso as outras coisas vão vir, né? E tem um clique, um despertar, né? E eu fico feliz porque eu vejo que está acontecendo isso, né? Está havendo uma mudança de chave, assim. E isso é muito importante, porque
Eles, com a cabeça que eles têm, né? Que eles têm facilidade de lembrar das coisas, de fazer as coisas, né? Então, eu disse assim, eu digo... a gente hoje não tem toda essa condição, né, Manuel? Eu digo, vocês com o potencial que vocês têm, vocês podem fazer chover, né? Eu que digo, eu brinco com eles, né? Fazer muitas coisas, né? Então, eu fico feliz que hoje a gente vê que está mudando, né? Eles estão entrando nesse pensamento que a gente está hoje também, né? De acesso, de saber o que eles podem ser, né, em Deus, né? E é diferente, não adianta, né? É uma geração totalmente diferente, né? E que tem acessibilidade a tudo, né? A internet deixa muitas coisas muito rápidas e para nós como pais acompanhar isso, nossa, é bem complicado. É bem complicado, né? Mas isso é importante. Eu acho que isso é uma das coisas, né, André, que nós como pais a preocupação de quê? De a gente conseguir manter ou conseguir fazer com que eles fiquem firmes, né? Sim. Na palavra, que eles conheçam. Por isso que a gente sempre, eu sempre digo para os meus, eu disse que bom que vocês nasceram e cresceram e estão crescendo numa família cristã. Que bom. Porque eu vejo que hoje, né, que nem você disse, né, que há uma desestrutura. Não que não existia isso já antigamente, existia, sempre existiu. Né? Entretanto, agora mais porque está tudo liberal. É verdade. Tudo pode. Sim. Né? Tudo pode, tudo não tem problema. Não né? tem mais limites, né? Não tem mais limites para nada, que isso é uma coisa que acontece bastante. Né? E o que você deseja assim, ó, a nível de propósito para a tua vida? O que você deseja hoje? Assim, o que você gostaria que continuasse acontecendo ou acontecesse? Enfim, qual é o teu desejo? Olha, o meu desejo é continuar aprendendo cada vez mais, né, e acessar. Como eu disse, né, o que o senhor tem para mim, coisas que eu demorei tempo, né, para descobrir, né, e viver, na verdade, né, não só descobrir também não adianta, a gente tem que colocar em prática, como a gente está falando, né, colocar em prática tudo que a gente está aprendendo, né, até para ser útil e ajudar as pessoas também, né, nesse sentido, porque eu não acredito que a gente vá receber, né, as coisas só para a gente, né, para guardar, né, ficar guardando, mas passar para as outras pessoas isso, né, eu acho que essa é uma das nossas, não digo funções, né, mas objetivos, né, da gente continuar ajudando, né, ajudar pessoas, né, a de repente não passar por tudo que a gente passou em algumas, né, abreviar algumas coisas, né, facilitar, vamos dizer, abreviar não, facilitar algumas coisas, né, que podem ser mais fáceis, né, em relação à questão das enfermidades, a questão das doenças, a questão do conhecimento mesmo, da salvação, né, de saber isso, que eu me lembro que isso me chamava muita atenção, né, quantas pessoas eu fiquei pensando, né, quantas pessoas a gente acabou colocando no inferno, né, como dizer assim, colocando no inferno no sentido de não saber que a pessoa já era salva, como que ela era salva, né, antes de saber isso, né, e como isso depois é tão libertador, né, saber como isso funciona e como é, né. Verdade. E a gente não tinha conhecimento disso, né, que tu não precisa ficar com medo disso, né, isso dá né, uma vida bem melhor, né, e errar a gente continua errando, eu disse, né, mas a gente já sabe como fazer para ser perdoado disso, né? Confessar isso. Então são coisas assim, ó, então com coisas assim que a gente pode ajudar as outras pessoas a não ficarem vivendo nessa prisão, né? Nessa prisão, eu digo, da falta de conhecimento nessas questões, né? Ajudar elas a viverem melhor também, né? Viverem com Cristo. Glória a Deus. Maravilhoso. Tem uma mensagem que eu sei que você quer deixar para as pessoas. Sim. É isso? Na verdade, o que eu queria, assim, me veio muito forte na cabeça. Queria fazer um convite para você. Você que, de repente, está afastado, né? Afastado dos caminhos, afastado da igreja. Quero fazer um convite para você voltar. Né? O nosso Pai, ele está de braços abertos te esperando. Né? Ele vai ficar muito feliz se você retornar à casa dele. Tá? E como está lá naquela passagem né, que tem do filho pródigo, que ele fez uma festa, né, quando o filho voltou. Né? O caminho você já sabe. Né? Então nós vamos estar lá, Deus está lá, obviamente, que é o principal, e nós estaremos lá para te acolher. Né? Seja muito bem-vindo.
tá? A família Tabernáculos. E você que não tem ministério ainda, te convido também a vir conhecer o nosso ministério, né? Lá você vai ter alimento sólido, você vai ter palavra, né? Você vai ter conhecimento, né? E é o que vai te, que é o que liberta, é o que nós falamos antes, é o que vai te libertar de muitas coisas, muitas crenças antigas, muitas coisas que atrapalham a tua vida. Então lá você vai conhecer, né, a verdade, né, a palavra, e isso vai trazer muita alegria, muita libertação na tua vida, né? Então que seja um convite para te vir conhecer nosso ministério, que é bênção do Senhor, que foi Deus que colocou aqui nessas terras aqui, tá? Amém, glória a Deus. Valeu, André, compartilhar um pouco da tua vida. Ah, sim, muito bom. Eu cheguei aqui bem, assim, ansiosa, um pouco nervosa, né? Porque a gente não está acostumada, né, com todo esse... Mas é bênção, assim, vai passando um filme, né, na cabeça da gente sobre várias sempre coisas, assim, né? né? Quando a gente começa, na verdade, quando a gente recebe o convite, né? Ou quando vem o convite, você fica pensando, o que eu vou passar? E aí você faz a tua retrospectiva, né? Isso E aí você fica pensando, uau, como passou rápido e o que Deus fez, enfim, está fazendo, né? Glória a Deus. E eu, assim, eu digo que é uma família porque a gente tem um carinho muito grande pelos irmãos, assim. A gente sente, assim, a gente percebe, né, quando alguém não tá, alguém, né, a gente tem aquela preocupação, assim, um carinho, né, e isso é muito bom. Até um dia uma irmã falou para mim que ela ia na igreja, ela disse assim, os encontros com Deus, eu tenho saudade. Eu digo, sim, é bênção o encontro com Deus. Mas eu disse assim, os nossos cultos ultimamente, assim, não que antes não fosse, mas tem sido um encontro com Deus sempre, né? Então eu disse assim, dela ficou me olhando, eu digo, não tem noção. Eu disse assim, como está, né? Está sendo os nossos cultos, né? Estão sendo os nossos cultos. Daí ela ficou me olhando, ela disse, eu tenho saudade. Eu digo, volta. Eu disse para ela, volta então. Eu disse, brinquei, seja bem-vinda, volta. Eu disse para ela. Né? Então, não tem esse constrangimento de pensar assim, o que vão pensar de mim? Não vão pensar nada, vão ficar felizes de ver você de volta. Né? A gente fica tão feliz quando os irmãos estão lá, né, conosco, então vai ser uma alegria. Imagina se nós que somos humanos ficamos felizes, imagina Deus, né? Sabendo que né, um filho amado que ele projetou, né, tá lá querendo conhecer mais dele, né? Isso é importante. Isso que você está falando é muito importante. Por quê? Porque durante muito tempo, né, a igreja em si, eu digo isso baseado em cima da igreja a qual eu vim antes, né, que era da própria IBN Santo Anjo, que uma vez até nós comentamos isso, que o pessoal sempre esperava ou queriam muito o encontro com Deus. O pessoal diz, estou me esperando o encontro com Deus, não vejo a hora de voltar e tal. E aí você começou a ver que as pessoas, ou algumas pessoas, vivem em função do encontro com Deus. Só pelos moveres. Você não pode viver só pelos moveres. A vida com Deus, o teu encontro com Deus é todo dia. É todo dia. Aquilo que você recebe é apenas um alimento, é apenas um momento que você descontrai, que você consegue ficar 24, 48 horas, 3 dias, 2 dias e meios, vivendo somente aquilo. Você consegue esquecer todos os teus problemas, você consegue esquecer, se sai, você vive somente aquele momento, você vive intensamente. Mas, entretanto, você não pode ficar somente com esses moveres. Esses moveres, eles são aqueles momentos ali. O teu mover com Deus é todo dia. A própria busca, né, Manuel? Quando todos estão buscando no mesmo pensamento, né, na unidade, né? Como diz a palavra, que todos sejam um, né? Quando está na unidade, daí você junta, né? É diferente. Por isso que eu falei da comunhão, gente. Essa é outra questão que eu tinha anotado, até que agora o Manuel trouxe, veio claro na minha cabeça. Não corro nesse engano de que não preciso ir na igreja, que não preciso congregar, que eu posso ficar sozinho em casa, que eu sou igreja. Você só é igreja quando está reunido no corpo. Tá? Então, é importante, né? Como dizem em Hebreus, não deixe de congregar como é costume de alguns. Ainda mais que está chegando, está próximo o dia do Senhor. Né? O dia. Que dia é esse? O dia da volta. Jesus está voltando. Nós não temos tempo de ficar protelando as coisas. Volte enquanto é tempo. Volte para os caminhos do Senhor. Volte a congregar, porque tem coisas que só vão acontecer lá, quando tiver o corpo reunido, o corpo
os membros reunidos, o corpo, a igreja reunida. Então, não vai acontecer lá no teu quarto sozinho. Algumas coisas que vão acontecer quando nós estivermos reunidos juntos. Por isso a importância de congregar. É bíblico, está na palavra, então é o que nós temos que fazer. Né? Essas outras ideias fora do que está na palavra não nos convém. Né? Nós temos que seguir o que está escrito na palavra. Amém. Glória a Deus. André, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado por você ter estado com a gente aqui. Muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Era para ter estado sexta-feira passada, mas tivemos problemas técnicos aí, mas tudo resolvido e com certeza Deus reservou o dia de hoje para estar aqui. Amém. Eu que agradeço. Agradeço a todos que tiraram um tempinho nesse dia frio, né, para estar nos escutando aqui. Né? Agradeço a Deus por esse momento. Obrigada, equipe. É muito prestativa aqui. Muito legal. Obrigada, viu, por tudo. Valeu, obrigado, André. Valeu. Queridos, e você pode compartilhar. É importante você compartilhar depois, ou você que agora vai assistir ou já assistiu, ou para você que já assistiu, quer compartilhar, compartilhe para mais pessoas. Mas eu tenho um recadinho importante para você. E eu quero fazer um convite para você. Na próxima quinta-feira, dia 25, tem a Rede de Mulheres a partir das 20 horas também, lá no nosso Ministério Tabernáculos, tá bom, gente? É a partir das 20 horas a Rede de Mulheres que estará acontecendo e vai ser tremendo, assim como já, né, foi retomado na quinta-feira, alguns dias atrás. Então, dia 25 tem a Rede de Mulheres, uma palavra poderosa que vai ser direcionada também para a sua vida mulher, para você convidar suas amigas e vai ser um momento realmente precioso com Deus, tá bom? Um abraço para você, lembrando, todo domingo também nós temos, né? Lembrando que todo domingo nós temos o nosso culto da família, né? Realmente palavras poderosas que o pastor Aguinaldo tem trazido, enfim, tem sido maravilhoso estar em família. E é isso, o Ministério Tabernáculos é uma família e nós queremos ver você lá também, tá bom? Um abraço para você, Deus abençoe, até a próxima sexta-feira com mais um Compartilhando Vida. Lembrando, toda quinta-feira também nós temos o nosso Café com o Pastor. E fique aqui na programação da Gênesis Rádio Web e para você também nas nossas redes sociais. Não perca essa oportunidade de você, né, curtir curtir e se inscrever aqui no Ministério Tabernáculos, né? Inscreva-se no canal, inscreva-se, é importante você ativar o sininho ali, você compartilhar para outras pessoas, compartilhar também, né, os vídeos, enfim, tudo que tem sido colocado aqui e também da mesma forma acompanhar nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e também do próprio pastor Aguinaldo. Um abraço para você, até a próxima, tchau, tchau.